Muito bem, pessoal. Então, continuando. Como nós já vimos, então, o fator hereditário são o quê? Os alelos. Esses fatores hereditários, que são os alelos, ele pode ser dominante ou recessivo. Nesse quadro aqui, eu coloquei, então, representado com a letra V maiúscula, é o alelo dominante. Representado com V minúsculo, é o alelo recessivo, certo? Significa que o dominante ele é mais forte que o recessivo? Não, não significa isso, tá? Mas como o próprio nome já diz, quando tem o fator dominante, é claro que ele se expressa, né? Ele expressa. E no caso do recessivo, ele se anula, ele não vai aparecer. Em outras palavras, significa isso, tá? Então, vamos fazer o cruzamento aqui, nesse exemplo aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, eu tenho aqui, lembrando que carpelo e estame, carpelo é a parte feminina da flor, estame é a parte masculina da flor, tá? Então, nesse caso aqui, no processo de fecundação, cada um vai contribuir com seus fatores. E aqui pode gerar o quê? 1, 2, 3, 4 possibilidades, certo? Então, vamos fazer o cruzamento. Vzão, 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 Vzinho, certo? Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho. Veja bem que dessas 4 possibilidades, certo? 3 foram amarelas e apenas uma foi verde. Isso por quê? Isso porque, veja bem que dessas 4 possibilidades, é a combinação desses fatores hereditários, certo? Quando apresenta somente um tipo de fator hereditário, nós dizemos que é homozigoto. Então, um tipo só, de fator hereditário. Vzão, Vzão, um tipo só de fator hereditário. É chamado de homozigoto. Vzinho, Vzinho, um tipo só de fator hereditário, homozigoto. Então, nós temos 2 indivíduos homozigotos. Nesse caso aqui, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzão, Vzinho, certo? Eles apresentam 2 tipos de fatores hereditários. Quando apresenta 2 tipos de fatores hereditários, são chamados de heterozigotos, tá? Lembrando que nessas 3 possibilidades aqui, nós tínhamos então o alelo dominante. O alelo dominante aqui é a cor amarela. Então, nós temos quantas possibilidades? 1, 2, 3 amarela. Aqui não tem o fator dominante, que é o Vzão. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser verde. Por quê? Porque não tem o fator dominante aqui prevalecendo. Então, ela é recessivo, a cor, então, verde. Ok? Só houve a manifestação, então, da verde. Nesse exemplo aqui, então, nós tivemos 75%, que são esses 3 aqui, tá? 75% de indivíduos com características dominantes, que aqui tem um fator dominante, tem um fator dominante, tem um fator dominante. E apenas 25% desses indivíduos com características recessivas, porque aqui não tem o fator dominante, somente o fator recessivo. Ok? Então, nós dizemos que nós temos aí um exemplo de 3 para 1. Esses resultados, então, gente, permitiram a formulação de um princípio geral da lei, conhecida como a primeira lei de Mendel, que as características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores hereditários. E é claro que eles se separam na formação dos gametas e depois, então, vai dar origem a um novo ser. Entendido?